Oi, 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 como é que vocês estão por aí? Chegando assim sem hora marcada, sem aviso prévio, chegando de uma vez. Mas eu quero, há dias eu tenho falado alguma coisa nos meus stories sobre um assunto, sobre algo muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, as pessoas que me acompanham, né, na rotina diária, vendo o meu trabalho, tanto comercial quanto aqui em casa, o que está acontecendo, né, a criação das meninas. E pensando sobre tudo o que tem acontecido nesses últimos dias, eu decidi que eu tinha que compartilhar com vocês algo muito importante. O único propósito, sinceramente, é poder ajudar. Poder ajudar, porque no corpo a corpo, conversando no dia a dia com as pessoas que eu conheço e com outras que eu não conheço, mas que de repente o assunto vem à tona, a gente começa a conversar, as pessoas elas começam a se abrir, a dizer que como elas precisavam ouvir tão abertamente de uma pessoa que está passando ou que passou pelo problema. Eu quero falar hoje com você sobre depressão ansiosa. Dias atrás eu encontrei com uma amiga e ela me conhece há muitos anos. E ela me viu assim meio cabisbaixa e tal. E ela falou, Cleide, o que está acontecendo com você? E eu não sou de esconder, né? Jamais, né? Esse negócio de fingir ser uma pessoa, fingir estar, fingir ser... não tem parte comigo. E aí eu disse a ela, eu estou passando por um processo bem complicado, bem difícil, mas eu estou passando. E aí naquele momento ela disse assim, como assim? Né? Você é tão alegre, você é tão extrovertida, fala alto, né? Sorri alto, como assim? Como assim? Às vezes a gente vai no circo e a gente vê o palhaço dando gargalhadas, contando piadas da vida. Mas quando fecha a cortina, ele cai no choro. E isso aconteceu comigo, tem acontecido comigo. Eu quero compartilhar com você de alguns dados e de algumas informações do que vem acontecendo, de que forma é que eu venho enfrentando esse problema da depressão ansiosa, como que eu cheguei ao diagnóstico e como é que eu estou tratando desse problema, como que o meu marido, minhas filhas, de que forma que isso impactou na vida das minhas filhas, na vida do meu marido, no meu trabalho. Se você porventura acha interessante, conhece alguém, do meio em que você vive, né, que está atravessando pela depressão, você pode compartilhar agora, envia para a pessoa, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero falar de forma muito aberta, para que a gente entenda, e olha, deixa eu te contar, tiveram vários momentos, talvez a gente não consiga falar sobre tudo isso hoje, tá? Mas tiveram várias situações em que eu comecei a conversar com pessoas queridas e quando eu comecei a falar dos sintomas, do que eu estava sentindo, a pessoa, né, disse assim, meu Deus, eu senti tudo isso, eu estou passando por isso, eu estou vivendo isso agora. E não me atentei para a necessidade de um acompanhamento especial. As doenças mentais são responsáveis, assim, hoje, por uma grande soma, sabe, de pessoas doentes mesmo. A gente sabe de suicídios, pessoas que cometem suicídio, e aí as pessoas até dizem assim, nossa, mas a pessoa estava tão bem, nossa, mas eu vi fotos esses dias, o que levou essa pessoa a tirar a vida? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E aí, eu quero compartilhar com você como que eu cheguei, né, nesse período terrível da minha vida. Eu tenho 45 anos, para quem não me conhece, eu tenho 3 filhas, sou casada. E eu tenho uma família feliz, eu tenho um casamento, quem está ao meu lado sabe que eu tenho um casamento, meu marido é um homem muito querido, minhas filhas inseridas na igreja, minha vida tá tudo tranquilo. Sem dívidas no banco, sem dívidas, tá tudo certo.
trabalhando, sou servidora pública, mas também tenho um trabalho que eu faço em rede social. Então, aparentemente, eu sou o tipo da pessoa que jamais alguém diria assim, nossa, está com depressão, porque está tudo certinho. Não está enfrentando nenhum problema, não está enfrentando nenhuma dificuldade, não está passando por nenhuma situação ruim. Então, por que é que está depressiva? Algumas pessoas até dizem assim, mas isso é frescura. Isso é frescura, né? Chorar demais, entrar pro quarto e não querer sair de lá, deitar na cama e não sentir força para se levantar, isso é frescura. E eu te conto que às vezes nós mesmos que estamos passando por esse processo doloroso da vida, chamado depressão ansiosa, chega momentos que a gente diz assim, vem cá, mas eu não tenho o direito de sentir o que eu estou sentindo. Eu não tenho o direito de me fechar da forma que eu estou me fechando. Porque eu tenho um casamento, eu tenho uma igreja, eu tenho um trabalho, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nossa, então eu não tenho o direito de ficar assim. Ei, não é sobre direito. Não é sobre direito. É sobre o que você acumula ao longo da sua vida. E é isso que eu tenho aprendido. Mas eu quero compartilhar com você detalhadamente. Se porventura vocês ouvirem o som do carro, meu marido saiu para pegar minha filha, que estava na academia, então pode ser que a gente ouça, tem algum ruído, né? Mas fique tranquilo. Ainda dá tempo de você mandar, compartilhar esse vídeo com quem está precisando, tá? Eu cheguei em vários momentos, dias atrás eu estava já em tratamento e eu estava sentada numa lanchonete, sozinha, tinha terminado de fazer num supermercado da cidade, sentada na lanchonete desse supermercado. E tinha um grupo de amigos, três amigos conversando, dois homens e uma mulher conversando. E eu não sou de ficar observando as pessoas conversarem, o que elas estão conversando, mas as nossas mesas estavam muito próximas. E um dos rapazes começou a dizer, nossa, fulano, né, está com depressão. E ele está passando por muitas dificuldades. E a moça que estava sentada com eles, no momento ela já rebateu e disse, depressão é falta de Deus. Uau! Eu respirei fundo. Eu não posso interferir na conversa dos outros, mas a vontade foi de levantar da mesa e falar para essa moça. Então, qual é o Deus que eu estou servindo? Porque eu me considero uma mulher de Deus. Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão na minha igreja. Mas existem casos em que a falta de Deus, é claro que contribui também para quadros depressivos. Deixa eu contar para você como que aconteceu tudo isso, tá? Em 2008, eu passei por uma depressão e naquela época, depressão, se você lembrar, depressão, essas doenças da alma, essas doenças da mente, elas eram tratadas na maioria das vezes pela religião. O assunto psiquiátrico, o problema mental, ele era muito fechado. Então, quem procurava o psiquiatra, quem procurava uma clínica que tratava sobre isso, era louco. Então, a igreja ou outras religiões, elas acabavam que absorviam essa responsabilidade. E em 2008 não foi diferente comigo. Eu tive um quadro de depressão, corri para a casa dos meus pastores, pastor Corifeu e pastora Sueli, que na época me acolheram e nós conseguimos sair da depressão naquela época. Em 2018, eu passei por um período de estresse. Pode ser que hoje a gente não consiga falar tudo o que eu preciso falar com você. Talvez exista a parte 2, mas eu preciso te contar porque eu preciso ajudar quem está precisando de ajuda. E é muita gente que está precisando de ajuda e eu não vou ficar no meu cantinho, sabe, vivendo as dores e não ajudando.
Eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui vai ajudar pessoas, mesmo que seja uma, faz sentido. Então, em 2018, eu entrei num estresse muito grande. E naquela época eu tive uma urticária pelo corpo todo. E era um problema emocional. E daí, na época, uma médica, o portão abrindo, meu marido vai entrar. Na época, uma médica que me atendeu, ela disse assim: Cleide, o que você está vivendo é excesso. O que você está vivendo é um peso que você precisa descarregar. Porque se isso não acontecer, pode se tornar um quadro mais grave. Tomei lá os antialérgicos, liguei para meus pastores, pastora Sueli, pastor Corifeu, contei, mandei fotos, né, de como eu estava toda pipocada. E os meus pastores, mais uma vez, têm vídeos, inclusive a pastora Sueli levantando um clamor pela minha vida. E, mais uma vez, eu melhorei. Em 2020, eu tive depressão de novo. A porta tá abrindo. Tô ao vivo. Só avisando aqui, tô ao vivo. Então, em 2020, eu tive outro quadro depressivo. Na época, o Gleidson, nós tínhamos acabado de ter a Mariana Luísa, nossa terceira filha. E o Gleidson, coitado, ficou numa situação, meu Deus, e agora o que é que nós vamos fazer? Ele imediatamente ligou para os nossos pastores, aí já foi o pastor Sérgio e a pastora Paula, que são um dos casais que cuidam da gente na Igreja Batista El Shaddai. E o pastor Sérgio e a pastora Paula foram para minha casa e lá eles, né, começaram então a interceder por mim, a orar por mim. E eu mais uma vez passei pela depressão. 2024, julho de 2024, eu começo uma tristeza do nada. Do nada. Olhava para as coisas e não via sentido. E eu comecei a pensar o que é que seria das minhas filhas, do meu marido, se eu não estivesse aqui. E em julho eu fiquei muito mal e orando e falando: Deus, por favor, me diga o que é que está acontecendo comigo. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E um desses momentos de oração, de busca, né, pedindo ao Senhor para me ajudar, porque eu precisava entender porque a tamanha tristeza, porque essa razão de sofrimento, essa dor que eu sentia no meu corpo, que eu não sabia explicar. E eu quero te dizer que, na maioria das vezes, a pessoa que está passando pela depressão, que está vivendo uma ansiedade, que tem uma síndrome do pânico, que tem qualquer uma dessas síndromes, ele não consegue explicar, a gente não consegue dizer o que é que a gente está sentindo. E existem algumas frases que a gente até acaba tendo uma resistência do tipo: como é que você tá? A gente começa, sabe, parece que a pessoa não tá vendo que a gente tá mal, que a gente tá ruim, sabe? E aí então, num dos momentos de oração, falando com Deus, conversando com Deus, eu disse: Deus, por favor, me ajuda, eu preciso de ajuda. E eu liguei pra minha médica, ginecologista, porque eu entendi que eu também, por conta da idade, 45 anos, a mulher ela está entrando no climatério, existem algumas mulheres que já estão na menopausa, então tem essa questão dos hormônios, tem essa questão das vitaminas, então eu precisava me ver, eu precisava saber como é que o meu corpo estava. E na nossa primeira consulta com a minha ginecologista, ela disse: Cleide, você precisa tomar uma medicação. Uma vai ser essa, um injetável, o outro vai ser esse aqui, que é um ansiolítico, e você não pode ficar sem remédio para ansiedade. Você tem que tomar um remédio para ansiedade. E daí eu tomei as duas medicações e aí eu senti que eu era a pessoa mais feliz da face da terra. A depressão foi embora, a tristeza foi embora, julho. E eu sentia uma alegria explosiva dentro de mim. Acabou, não tem mais depressão. E aí eu respirava, né? Quando deu mais ou menos 21 dias que eu tava tomando o remédio da ansiedade,
Isso eu já havia conversado com uma amiga minha que também estava passando pela depressão. E eu havia contado para ela que eu estava tomando um remédio para ansiedade. Mas passaram-se 20 dias, eu comecei a sentir que o meu corpo estava tremendo. E eu percebi que quando eu tomava aquele remédio para ansiedade, eu sentia que o meu corpo tremia, né? Que eu sentia uma indisposição. Aí o que é que eu faço? Eu, Cleide, que não sou médica, né? Eu, Cleide, digo assim, vou parar de tomar esse remédio. E parei de tomar o remédio. E aí, ainda naquela adrenalina de que tá tudo bem, tá tudo certo, eu estou ótima. Vou visitar essa amiga que também estava passando pela depressão. E ela disse assim, Cleide, como é que você está? Eu falei, nossa, eu estou ótima. A frase que vinha estampada em mim era, eu estou ótima. E de fato eu estava. E daí, ela, Cleide, como é que você tá? Eu falei, não, nossa. Ela falou assim, você continua tomando o remédio da ansiedade. Graças a Deus que deu certo, né? Eu falei assim, não tô tomando remédio de ansiedade, para ansiedade. Ela, mas como assim você não tá tomando? Eu falei, não, eu parei de tomar. Eu comecei a sentir umas coisas ruins, sabe? Aí eu peguei e parei de tomar. Ela disse, Cleide, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. Remédio para ansiedade, para depressão, a gente não para assim porque a gente decide. Porque quando vier voltar, se é que pode voltar, o quadro, ele é mais grave. E eu disse assim, não, mas será? Ela disse, sim, você tem que voltar a tomar o remédio. Ou se não, ligue para sua médica e diz a ela que você não se adaptou a esse remédio, que ela pode passar uma outra medicação para você, porque na maioria das vezes é isso que acontece. Entenda. O paciente com depressão, às vezes, com ansiedade, às vezes é necessário que ele passe por várias medicações. Até que uma medicação, ele se sinta bem, que não tenha tanto efeito colateral. Então, mas até porque um remédio, gente, isso é louco, sabe? Isso é uma coisa, meu Deus do céu. Um remédio para depressão e para ansiedade, ele só começa a fazer efeito, isso eu descobri, né, vivendo isso na pele, que esses remédios, eles só passam a ter... Eles passam a funcionar, a ter resultado a partir do 15º ao 20º dia do paciente tomando. Então, por isso que muitas vezes o paciente com depressão, o paciente com ansiedade, com todos esses transtornos mentais, eles deixam de tomar a medicação ou eles desistem do médico que está acompanhando eles e diz assim, não, eu vou procurar outro médico porque esse médico não tá resolvendo o meu problema. Não, eu vou procurar outra coisa, porque essa pessoa não está resolvendo a minha situação. Mas por quê? Porque existe um período para que esse remédio comece a funcionar. Só que quem está vivendo esse transtorno terrível, essa sensação de morte, o corpo tremendo o tempo todo, você levanta e você não consegue ficar de pé porque você treme o corpo o tempo todo. É um nó na garganta que você sente que você não consegue comer. Você vai dormir e você não consegue dormir. Então, duas coisas que são vitais para o ser humano, comer e dormir. Não está comendo, não está dormindo. Então, o que é que vem imediatamente, né, na mente? Eu vou morrer. A pessoa, talvez ela nem tenha pensamentos suicidas, porque eu não tive pensamentos suicidas, porque eu conheço a palavra de Deus. E na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, diz que os suicidas, eles não herdarão o reino dos céus. Então, eu passei parte da minha vida ansiando e desejo até hoje a volta de Jesus. E se eu tirar a minha vida, me matar, eu não vou ver o maior espetáculo da vida, que é ver o meu Jesus vindo me buscar. Então eu não podia me matar. Mas a sensação é que eu ia morrer. Por que eu ia morrer? Porque eu não comia, eu não dormia. E quando eu dormia, às vezes o meu marido dizia assim, nega, você dormiu. A sensação é que você não está dormindo. É algo muito louco. E aconteceu que eu fiquei muito preocupada nesse dia, conversando com essa amiga sobre essa questão da medicação que eu havia parado de tomar. Eu compartilhei com meu marido, ele disse, Cleide, você precisa então voltar a tomar a medicação,
Mas aquela medicação não tinha dado certo, então o que eu fiz? Liguei para minha médica, né? Doutora, a medicação não deu certo, minha ginecologista. Não deu certo, ela disse, Cleide, você não pode ficar sem o remédio da ansiedade, para ansiedade. Eu vou deixar uma receita aqui e você vai passar e pegar e comprar a medicação e vá tomar. Vamos tentar um outro remédio. Passei na clínica, peguei a receita, fui para a farmácia comprar o remédio. Eu tava ótima. Peguei a receita, coloquei o porta-luva do carro. E vou seguir minha vida porque eu estou muito bem. Chegou setembro. E a Festa das Nações foi mais ou menos dia 13, amor. Gleidson. Dia 13 de 14 de setembro. 13 e 14 de setembro. Dia 12 de setembro, eu comecei a sentir mais uma vez aquela tristeza terrível. Mas ela não veio assim. Ela veio, foi com, sabe, parece que era pra matar mesmo. Uma tristeza que doía. E eu sempre compartilhei muito com o Gleidson. Eu sempre conversei com o Gleidson, falando o que eu estava sentindo. E ele sempre ficou muito atento, perguntando o que é que você está sentindo, o que é que você está sentindo agora, como é que você está agora. Então, compartilhei com ele que eu estava me sentindo muito triste mesmo. Ele disse, a medicação você comprou? Não, não comprei. Pois então, você tem que comprar. Corri na farmácia, comprei a medicação, comecei a tomar, mas a medicação só vai funcionar quando, porque era uma outra composição, uma outra substância. Só vai funcionar daqui 15, 20 dias. E aconteceu, minha gente, que estava acontecendo a Festa das Nações, eu me juntava, eu deitava na cama, aquela fraqueza maior do mundo, não conseguia comer, não conseguia dormir. E no sábado, na noite de sábado da Festa das Nações, eu tive uma das experiências assim que para mim foi terrível. Eu tive a crise ansiosa, que muitas pessoas têm, isso não é só, né? No meu caso, muitas pessoas têm, quem sofre, né, com esses transtornos. E foi algo terrível. Nós estávamos na festa e teve um momento que o pastor nos chamou todo mundo, né, as pessoas que estavam participando, muita gente participando da festa. A festa era ao ar livre na frente da igreja. Eu estava sentada numa mesa com a Mariana, minha caçula de 3 anos, que vai fazer 4 anos amanhã, e o Gleidson ia apresentar uma peça com a Ana Laura, minha filha, do meio. E a Maria Paula estava servindo, estava ajudando em uma barraca. E naquele momento eu lutando na mente, eu dizia, Senhor, por favor, me ajuda, Senhor, e o corpo começou a tremer, e eu olhava para as pessoas, eu já começava a sentir medo daquele meio que eu estava. E quando eu fiquei em pé, a sensação é que eu ia desabar. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, Deus, Ele é tão generoso que a própria Bíblia diz que o Senhor, Ele não dorme. O Senhor, Ele está atento o tempo todo, olhando para nós e nos vendo. E naquele momento, uma amiga que é enfermeira veio e ficou do meu lado. Eu não sabia do que estava acontecendo, estava ali junto, todo mundo, numa festa. E quando eu senti que eu ia cair, eu peguei, só abracei com ela, eu disse, Mariana, me ajuda, eu estou tendo uma crise ansiosa. Ela só puxou o marido dela que estava do lado, que também é enfermeiro, o Augusto, e eles me abraçaram, e ali eles começaram a orar por mim, e nós sentamos. E eu fui me acalmando. E naquela festa, que para mim foi a grande festa, ela falou de uma amiga que também estava vivendo o problema da depressão e que ela estava encontrando a cura através de uma especialista. E para a glória de Deus, essa amiga também estava na festa. E eu não vi a hora que eu corri, sentei do lado dela e eu falei assim, amiga, por favor, me ajuda. Eu não tenho vontade de viver. Eu não como, eu não durmo. Eu olho para minhas filhas e eu penso, quem é que vai cuidar das minhas filhas? Eu olho para o meu marido, quem é que vai cuidar do meu marido?
Mas a minha vida tá tudo tão bom que eu não tenho direito de estar como eu estou. E ela disse: Cleide, eu sei o que é que você está vivendo, porque eu vivi isso há muitos anos. E ela disse: mas uma coisa eu quero te dizer. Você vai sair de onde é que você está. Que é uma caverna, sabe? É um lugar onde você não encontra fôlego. É um lugar onde você não encontra vida. Tudo perde a graça. A comida mais gostosa que você acha perde o sabor. Tudo fica sem sentido. E não é falta de Deus, porque em todo tempo eu dizia: Deus, por favor, me ajuda. Senhor, por favor, me ajuda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou guardada na sombra do Onipotente. Eu dizia: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingida. Então, e compartilhando com as pessoas e dizendo o que estava acontecendo, justamente para não esconder, porque uma hora o socorro iria chegar e eu precisava de ajuda profissional. E eu quero te dizer uma coisa, que o maior problema do ser humano é esconder, quando na verdade tinha que arrancar a casca. Muitas vezes uma ferida, para ela cicatrizar, a casca precisa sair. A casca precisa ser arrancada. Uma das especiarias mais deliciosas que eu acho é a canela. O cheiro da canela, eu sou apaixonada, o Gleides não gosta. Mas a árvore da canela, para sair aquela especiaria, vai cortando e vai tirando a capa. E vai tirando a capa, e vai tirando a capa. Então tem hora que a gente precisa tirar. E essa amiga já entrou em contato imediatamente com uma médica psiquiatra, doutora Giovana. E no domingo, essa médica entrou em contato comigo e dizendo: Cleide, eu posso lhe atender amanhã, no primeiro horário, segunda-feira. E eu fui pra lá. Na verdade, quando eu cheguei com a doutora Giovana, ela, tadinha, porque eu só chorava. Eu só chorava. Cleide, assim, eu só chorava. Eu não tinha, eu não conseguia parar de chorar. A única coisa que eu falava pra ela é: me ajuda, eu preciso de ajuda. Senão eu vou morrer, me ajuda. E ela disse, e eu falei: doutora, eu preciso saber o que é que eu tenho. Ela disse: você está agora passando por um quadro de depressão ansiosa. Você precisa tomar remédio. Você precisa de terapia. E você precisa aceitar o tratamento. E eu disse: eu quero. Eu quero. Pelas minhas filhas, pelo meu marido. Eu preciso, eu quero. E então ela passou uma medicação e eu tinha tanta vontade de dormir. Eu queria tanto dormir. Meu marido, uma das coisas que ao longo da nossa vida como casal, ele falava assim: Cleide, você dorme muito. Você dorme muito. E eu falava: mas é tão gostoso dormir, é tão gostoso você deitar numa cama e dormir. E eu não dormia. Eu ficava pensando a noite inteira, parte era orando, parte era conversando com Deus e pedindo: Senhor, manda o socorro. E Ele estava mandando. E Ele estava mandando socorro. Nenhum momento Deus deixou de me ouvir. Nenhum momento Deus deixou de fazer por mim o que era necessário fazer. E ela começou, então, eu comecei a tomar os medicamentos e um dos remédios que ela passou para mim só faria realmente efeito daqui 15, 20 dias. Mas ela me passou uma medicação que essa medicação ela iria diminuir esse nó que eu tinha na garganta, que inclusive eu não conseguia comer por conta desse nó que eu sentia na garganta. E ela me passou, e esse remédio também iria me ajudar a dormir. E assim eu fiz, de forma convicta. Eu preciso. Então,
Tô com vontade de comer? Não estou, mas eu vou comer porque eu preciso. Eu vestia as roupas, a calça e olhava no espelho e às vezes colocava a mão assim e vendo as roupas folgando e eu falava, meu Deus, eu tô morrendo. E ela disse, olha, você precisa fazer terapia também. Porque até o medicamento, ele começar a fazer efeito, esse da depressão, a terapia, ela é importantíssima. A atividade física é importante. Então, ter uma vida desregrada, quantas vezes a gente passa vivendo a nossa vida, dormindo a hora que a gente quer, comendo do jeito que a gente quer. A vida é assim mesmo. E de repente, a médica psiquiatra diz, olha, você vai comer até 8 horas da noite. A partir de 8 horas da noite, ó o horário, bem que eu já jantei, né, Gleidson? Depois desse horário, você vai começar a diminuir as luzes da sua casa. Isso para quem tem problema com insônia. Você vai diminuir as luzes da sua casa para que você possa repousar. E foi me dando as orientações do que eu precisava fazer. E já tinha alguns dias que eu tinha voltado a fazer atividade física, tinha ido para academia, e eu achava que eu estava arrasando na academia, porque eu estava fazendo 1 hora de exercício, de atividade. Ela disse assim, quanto tempo você está fazendo de esteira? Não, doutor, estou fazendo 10 minutos de esteira. Aí ela parou, regalou o olho e disse assim, não, 10 minutos de esteira não dá não. Você tem que fazer no mínimo 30 minutos de esteira. E depois você faz os outros exercícios, você realmente precisa pegar peso. Gente, tem 45 anos, agora dia 20 eu faço 46. Então bora lá. Ô minha gente, passar 30 minutos em cima de uma esteira, você já pensou? Mas aí a esteira, ela passou a ser o meu campo de batalha. Ela passou a ser o lugar onde eu vou conquistar vitórias, onde eu vou pleitear e onde eu vou vencer, ali em cima da esteira. Quem me vê na academia às vezes pensa assim, nossa, aquela mulher ali parece que ela é meio louca, porque eu falo o tempo todo, mas eu não falo o tempo todo, eu oro o tempo todo, eu apresento um monte de gente, sabe? Eu tenho uma lista de oração e naquele momento que eu tô ali, sabe, buscando saúde pro meu corpo, eu tô intercedendo pelas pessoas que estão precisando de ajuda, e é muita gente que tá precisando de ajuda do céu. Então, ela disse terapia. E eu tinha uma terapia que eu queria muito fazer, porque o William, que é meu líder do Ministério de Louvor, há dias ele vem falando comigo, Cleide, você precisa fazer terapia, Cleide, precisa fazer terapia. Com a vida, com a loucura do dia a dia, com essa de trabalhar, de comer a hora que dá, de fazer, sabe? Ele, Cleide, você precisa de terapia, porque vai chegar um momento que você não vai aguentar, Cleide, você precisa de terapia. E ele disse que eu precisava fazer TRG, que é uma terapia que faz o reprocessamento das memórias. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer essa terapia. Ele mandou, inclusive, um contato de uma pessoa, mas era fora daqui. E eu queria fazer essa terapia com alguém que eu pudesse olhar no olho dela, que eu pudesse ter contato com ela, como eu estava tendo com a minha médica psiquiatra, e que estava tendo resultado. E aconteceu que Deus, ele manda ajuda. Lembra disso? Deus, ele manda ajuda. Eu estava em casa, eu não estava recebendo ninguém, porque eu não tinha, eu não conseguia ficar de pé muito tempo por conta da tontura, do tremor do corpo. Mas uma amiga, sem avisar, veio me visitar. E essa amiga, Jaqueline, esposa do Laundre, ela trouxe orquídeas para mim. E ela disse, Cleide, o que é que você quer fazer? E eu disse a ela o que é que eu gostaria de fazer, o tipo de terapia que eu gostaria de fazer. E ela disse, tem uma pessoa aqui em Redenção que faz. Eu falei, sério? Sério. E eu vou te passar o telefone dela. Irmã Vaininha. Irmã Giovanni, terapeuta. E aí ela já mandou o contato, entrei em contato com a irmã Vaininha, de forma que a irmã Vaininha me atendeu numa quarta-feira. Fui pra lá, fiz a primeira sessão, foi aquele,
Uau, meu Deus, é isso mesmo, nossa, eu tô no caminho, né? Fez o reprocessamento daquelas memórias que estavam me machucando, porque ao longo da vida, entenda isso. Nós não somos o tempo todo super mulheres, super homens, sabe? Que leva lá aqueles socos da vida e que a gente vai dizendo, não, eu sou forte mesmo, porque ao longo da minha vida, quantas e quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem, nossa, mas você é muito forte. A sua mãe morreu e você tá aí cuidando das coisas, você é muito forte. Nossa, aconteceu, seu pai foi embora, o seu pai te abandonou e você tá aí muito forte. Nossa, você passou por privações, nossa, você tá aí, você é uma pessoa forte. Então você acaba vivendo a sua vida achando que você é forte. E você mente para si mesmo, dizendo, nossa, realmente eu sou muito forte, mas na verdade, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. E a Vaininha me falou como que iria acontecer a terapia. E no primeiro dia foi sensacional. Eu cheguei em casa e eu fiquei assim, mas será que eu quero mesmo voltar lá no meu passado? Foi um passado tão difícil. Minha mãe doente, meu pai foi embora, eu e minha irmã ainda éramos pequenas, passamos tanta privação de vontade de comer um sanduíche, vontade de comer um doce e não tinha. Minha mãe doente tantas e tantas vezes, eu e minha irmã pequena. Será que faz sentido eu ter que voltar lá no meu passado? Quando meu pai foi embora e eu fiquei até os 14 anos esperando ele na área de casa, achando que ele ia voltar. Será que faz sentido eu ir lá nessas memórias e viver tudo de novo? Compartilhei com meu marido e eu pedi a ele que me ajudasse a tomar essa decisão, se eu continuaria com a terapeuta Vaininha, fazendo o TRG, ou se eu procuraria um psicólogo para uma terapia cognitiva, enfim. E aconteceu que nós também conversamos com os nossos pastores, pastor Sérgio e pastora Paulo, que também nos ajudou a orar e a buscar para que nós pudéssemos ter a melhor assistência. De forma que na terça-feira eu estava com a irmã Vaininha. E eu havia decidido reprocessar o meu passado. E eu não estou falando para você de regressão e nem de hipnose. Não estou falando disso. Eu estou falando de resolver aquilo que provoca dores, porque o nosso cérebro, ao longo da nossa vida, vai guardando memórias, e chega um momento que essas memórias, como diz a minha terapeuta, como diz a Vaininha para mim, o seu copinho encheu e ele transbordou e você não suportou. E eu quero dizer a vocês que os remédios começaram a fazer efeito. Eu estive na minha visita, no meu retorno com a psiquiatra, o meu marido esteve lá comigo. Ela passou a orientação, Cleide, eu não vou tirar a medicação. Eu também não tô com esse negócio de dizer assim, eu quero tirar logo esses remédios. Não, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. É peso pra mim chegar na farmácia, comprar um remédio de tarja preta? Não, não é. Uma vergonha dizer que eu sou paciente psiquiátrico? Não é. Porque tá me fazendo bem, tá me ajudando. Psiquiatra, a gente procura cardiologista, a gente procura ginecologista, dermatologista, a gente procura todos esses neurologistas, a gente procura todos esses profissionais, ortopedista, tô com dor na coluna, né? Médico gastro, a gente procura todos esses especialistas, mas nós não procuramos o psiquiatra. Porque a gente acha que a nossa mente, que o nosso cérebro, que as nossas emoções, tá tudo bem. E quando vê alguma coisa, a gente vai lá pro pastor e fala, pastor, me ajuda aqui, vamos para uma campanha de libertação. A libertação ela é necessária. A oração do pastor é fundamental. Porque nós precisamos entender que nós somos espírito, alma e corpo. E cada uma dessas partes precisam estar alinhadas, como diz a minha terapeuta, para que nenhuma delas tenha déficit e fica perrengando. Então, se o meu espírito não estiver bem, pode interferir nas minhas emoções. Se as minhas emoções não estiver bem, ela pode interferir onde? No meu corpo. Só que aqui, por que é que eu consegui ajuda e por que é que foi assim, né? Sair de onde eu estava, porque o meu espírito
ele gritava dentro de mim: você precisa cuidar das suas emoções, você precisa cuidar do seu corpo. Então, o meu espírito estava querendo dar comando para as minhas emoções, que estava ali descoberto, sem entender o que estava acontecendo. E com a terapia, com os remédios, na academia, 30 minutos de esteira, vamos que vamos, eu vou sair de tudo isso, eu vou viver, mas de vez em quando ainda vem essa tristeza, de vez em quando vem essa dor no corpo, de vez em quando vem essa tontura, mas ei, eu tô aqui vencendo. Há 2 domingos atrás, cada momento é um acontecimento para quem passa pela depressão ansiosa ou pela síndrome do pânico ou para qualquer um desses problemas relacionados à saúde mental. Tudo que você consegue fazer acaba virando um acontecimento. O Gleidson, ele teve que fazer um trabalho fora e eu fiquei com as meninas em casa e estava tudo bem porque eu já estava reagindo à medicação, então ele viajou porque eu estava bem. E aconteceu que no domingo à tarde eu coloquei Mariana para dormir e eu falei assim, eu vou aproveitar esse momento e eu vou dormir um pouquinho. Mas quem disse que o sono vinha? E a doutora Giovana, ela me passou a higiene do sono. Higiene do sono. Né? Como preparar o seu corpo para dormir. E também, às vezes, a pessoa ela dorme muito durante o dia, quando é à noite, ela não consegue dormir porque ela já dormiu tudo durante o dia. Então, ela diz o seguinte, se você não tá com sono, se você não tá com vontade de dormir, quem tem problema com ansiedade, não vá pra cama, porque você vai ter problema com a ansiedade. E naquele momento que eu tava deitada ali, virando pra um lado, virando pro outro, olhava pra Mariana, chega aquele suspiro da Mariana, assim, aquela coisa mais gostosa, eu abraçava com ela, tentava dormir, nada de dormir. Eu, meu Deus, eu não vou tomar um remédio pra dormir de tarde, não vou fazer isso. Levantei, fui pro banheiro, lavei meu rosto, e quando eu lavei o meu rosto, veio um pensamento e eu comecei a dizer, Senhor, se tudo isso tem relação espiritual, porque até então estava tudo certo, se tem alguma relação com o meu espírito, me ajuda, porque eu preciso de ajuda, me manda socorro, me manda auxílio. Eu vim pra cá, pra esse mesmo cantinho que eu estou, peguei a minha Bíblia, comecei a ler, o Gleidson ligou, conversamos um pouquinho, as meninas saíram do quarto, mamãe, nós vamos pra igreja. Eu falei assim, nós vamos pra igreja, nós precisamos ir pra igreja. E fomos pra igreja. E quando nós chegamos na igreja, eu só chorava, eu não fazia outra coisa, as pessoas elas vinham, me davam um abraço e eu começava a chorar. E era choro, aquele choro compulsivo, aquele choro que dói, aquele choro doloroso. E no momento que o irmão estava pregando sobre evangelismo e eu naquele choro terrível, né? E teve um momento que veio um pensamento e aquele pensamento, ele estava guardado lá na minha memória. Eu tive a lembrança de um momento, dos poucos momentos em que eu estava com a minha mãe, com meu pai e com a minha irmã. Quando nós morávamos em Rio Maria, nós éramos pequenas. E aquela memória veio muito forte. Eu sentada na mesa, nós temos essa mesa, inclusive até hoje aqui na nossa casa, é herança para mim. E nós estávamos sentadas nessa mesa. Eu, minha mãe, meu pai e minha irmã Cláudia. E a gente estava ali naquele momento e eu, na minha memória, eu vi aquele momento de alegria. Ali a gente comendo, todos nós comendo numa panelinha, que inclusive eu tenho essa panelinha aqui em casa até hoje também. Uma panelinha. Mas enquanto eu olhava para aquele momento, enquanto eu lembrava daquilo, veio algo muito forte na minha mente dizendo, eu destruí a sua família. Eu destruí a sua família. O seu pai, ele abandonou você. A sua mãe morreu de câncer. A sua irmã, ela foi embora. E você tá sozinha. Como doeu. Como foi doloroso aquilo. E eu comecei na minha mente, aquela loucura na mente. Foi isso que aconteceu.
Eu perdi a minha família. Mas Deus me ouviu quando à tarde eu disse: Senhor, manda alívio para mim, manda reforço, eu estou precisando. E quando eu senti um abraço, aquele abraço afetuoso, era a pastora Jânia, também pastores da nossa igreja, a pastora Jânia e pastor Fernando. A pastora Jânia veio e me abraçou e ela disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz deitar em segurança. E naquela hora eu comecei a fazer algo que eu aprendi na minha terapia com a minha terapeuta Vaininha. Ela disse: Cleide, quando vier pensamentos destrutivos, pensamentos, você pode naquele momento na sua mente batalhar pelo contrário. Você pode naquele momento aplicar uma técnica, e me ensinou como fazer com que aquele pensamento, eu duvide daquele pensamento, eu critique aquele pensamento e eu decida que aquele pensamento não vai me causar dano, que aquele pensamento não vai me causar mal. E foi uma chave, e foi uma virada de chave. E eu senti quando o Espírito Santo, ele falava comigo: o seu pai foi embora por conta da escolha que ele fez. A sua mãe teve um câncer, mas ela descansou, porque ela descansou no Senhor, ela faleceu, ela está descansando, uma mulher salva, que em nenhum momento murmurou quando tinha câncer em quase todas as partes do seu corpo. Não murmurou e, pelo contrário, glorificou a Deus em todo o tempo. A sua irmã, ela está trabalhando nos Estados Unidos e você fala com ela constantemente. Então, você não está só. E a sua família, o seu marido está cuidando de você. As suas filhas estão aqui com você. E nisso, as minhas filhas aqui do meu lado. E aquele momento foi algo, por isso que o Espírito... E é quando eu lembro daquela frase, daquela mulher, que se você voltar depois, você vai, daquela mulher que encontrou, que eu estava lá no supermercado, ela estava conversando com os amigos dela, dizendo que depressão é falta de Deus. Sabe? Nesses momentos você vê que Deus está com você. Porque num pensamento destrutivo daquele, num pensamento dizendo: olha, realmente, você... foi abandonada, realmente sua mãe morreu, realmente a sua irmã foi embora, você não tem ninguém para cuidar de você. Aí naquele momento, cadê Deus? É quando uma pessoa que está vivendo a depressão de forma muito intensa, é a hora que ela coloca uma corda, é a hora que ela pega uma faca, é uma hora que ela toma um remédio e ela se mata. Mas o meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador, mandou auxílio. E quando eu percebi, eu estava rodeada de pessoas queridas orando por mim. Minha pastora Sueli, pastora Ivonete, irmã Fran, Yara, minha irmã, pastora Jânia, pastor Iranildo, vários pastores ali junto, sabe, mais pessoas que eu não vi, ali em volta, orando e dizendo: você é amada, Deus ama você, Deus cuida de você, Deus está com você, não desista, não perca o ânimo. Eu quero te dizer, você que está passando por um processo, você que ainda talvez não se adaptou com os remédios, talvez você está vivendo o que eu estou vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa: não deixa de tomar a medicação, não deixa de ir para a igreja, não deixe de procurar um especialista, um médico para ajudar você. Não deixa de fazer terapia, tudo isso faz parte. Ei, se o seu corpo precisa, se o teu estômago precisa de um especialista gastro para te ajudar, a sua mente também precisa de ajuda.
Então cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde. Porque só assim você vai conseguir viver de forma intensa. Eu continuo em tratamento. E para a glória de Deus, eu estou vivendo um dia após o outro, praticando aquilo que a minha terapeuta tem me passado, glorificando a Deus em todo tempo, dizendo o quanto Deus é bom e o quanto o seu amor é eterno. Junto com os meus pastores, o tempo todo junto comigo, meu marido, minhas filhas. Hoje teve o aniversário da Mariana e foi tão interessante, porque no momento em que eu deitei, teve um momento que eu senti uma fraqueza, uma tontura, e eu deitei na cama e o Pedro estava aqui na hora, meu sobrinho, e me ajudou naquele momento. E aí eu fiquei deitada na cama ali um pouquinho, né, para passar um pouco aquela tontura. E aí a Mariana veio e ela disse assim: mamãe, como é que a senhora está? A senhora está bem? A senhora já melhorou? Eu disse: a mamãe já melhorou. E nós tínhamos uma festinha na escola para comemorar os 4 anos da nossa filha. Vibre, como diz a minha terapeuta Vaininha, por cada atitude que você conseguir, por cada ato, por todas as conquistas, por mínima que seja, o colocar o pé no chão, vibre, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, e tudo vai dar certo, amém? Mas procure ajuda. Não fica aí não, no quarto esperando a morte chegar, esperando. Vá em busca, luta pela sua vida, luta pela felicidade. A depressão, ela tem cura. Então, a ansiedade tem cura. Então, busque ajuda e você vai conseguir vencer, assim como eu estou vencendo. Amém? Eu queria orar com você agora. Eu queria que você fechasse. Gleidson, você pega o violão lá pra mim? Eu não sei nem quantos minutos já foi. Talvez até o Instagram já tá me mandando embora. Obrigada pelas pessoas que tiveram aqui. Algumas pessoas fizeram solicitação para poder entrar, para falar comigo. Mas eu precisava falar todas essas coisas para você. E talvez se eu dialogasse com alguém, se eu colocasse alguém, talvez eu perdesse o foco. Talvez eu deixaria de falar algo para você. Vamos terminar adorando a Deus, glorificando ao Senhor. Aqui em casa é interessante porque eu toco violão, mas quem afina o violão é meu marido. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Essa canção, nesses dias, ela tem sido uma canção muito forte. Tem falado muito comigo. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu, um momento. Te amo, meu papai. Eu preciso desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu
morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, trouxe azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me a um lugar onde só você e eu te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Sem o amor de Deus a gente não pode ir a lugar nenhum. Senhor, eu quero te dar graças pela vida de cada pessoa que participou, que esteve aqui comigo e daquelas muitas que virão e que verão esse vídeo. Eu quero declarar sobre a vida delas agora que o Senhor as encontre no lugar onde elas estão. A tua palavra diz que para onde fugirei da tua face? Porque se eu me esconder no mais profundo abismo, lá o Senhor vai me encontrar. Então não tem para onde eu correr, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Obrigada porque em todos esses dias de dificuldade, de extrema tristeza, o Senhor esteve e está comigo. E eu declaro não só sobre mim, mas a vida de todos estes e daqueles que verão esse vídeo, que sejam sarados, curados pelo amor de Deus. Que a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Se faz sentido você enviar para alguém esse vídeo, eu vou deixar salvo. Envia e vamos ajudar pessoas. Assim como eu fui ajudada através de um testemunho numa festa onde para mim era tristeza e eu recebi uma palavra que transformou a minha tristeza em alegria, que você também possa transformar a tristeza de muita gente em alegria. Depressão, ansiedade, tem cura em nome de Jesus. Beijo para você, Deus te abençoe.